Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro e por aqui começa mais uma edição do Jornal de Más Notícias com Ednei Paini. Trazendo notícias aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom, pessoal, antes de iniciarmos o bloco Entendendo a Política de hoje, eu quero falar de um modo um pouco diferente com vocês. Mas não é com você, telespectador, mas com a classe política do município de Bento Gonçalves. E também não vou generalizar. Não vou. Mas sim, tem muita gente na Câmara de Vereadores que merece um puxão de orelha. Eu sei que a Câmara direciona aí quase R$500 mil, pouco menos de R$500 mil para as empresas de imprensa aqui da região. E quero dizer aos excelentíssimos, a todos, que aqui nós não recebemos um centavo. Que não somos um veículo que vai querer dinheiro em troca de favores. Então parem de falar mal da imprensa, que todos que não ganham dinheiro da imprensa são fajutos. Não existe isso. Nós não ganhamos nem R$1 da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Nós aqui queremos só um bem comum, a qualidade de vida do povo bento-gonçalvense. Eu não quero que vocês generalizem e eu também não vou generalizar, pois eu sei que tem muita gente séria na Câmara de Vereadores. Tem gente que não presta também. Eu sei. Tem muita gente que queria falar isso. E eu falei. E não é para continuar essas conversinhas de comadre que quando vão ao plenário vão falar. Sejam bem claros ao se referir a um órgão de imprensa que não ganha dinheiro da prefeitura e por isso só fala mal da prefeitura. Ou da Câmara de Vereadores. Pois eu estou cansado de ver isso, político versus imprensa. Na gestão passada era a mesma coisa. Bom, que fique bem implícito em que lado eu estou. Eu estou do lado do povo. Sim, sempre que algo for contra o cidadão, que a Câmara de Vereadores autorizar o mau uso do dinheiro público, ou a prefeitura ou o executivo, seja quem for, eu vou apresentar aqui. E vou falar sim, porque esse dinheiro é meu. É dessas pessoas que me ouvem todo dia. Tá? Então depois desse desabafo, né? Porque tá difícil, né? Vamos começar agora o bloco Entendendo a Política, tá? Vamos falar de radicalismo, que é algo que vai muito além da razão. E entra no campo do fanatismo. Esse campo não é legal. Em nenhum dos segmentos, seja ele na fé, nos esportes ou na política. São temas que devemos debater. Pois só um tolo que não debate problemas nesse segmento. Tem que ser achado soluções. Por isso que existe o nome política. Tem que ser debatida. Temos que falar de falsos profetas que vêm aí, né? Em relação à fé. Temos que debater essas coisas. Pois é muito simples de ver. E os políticos corruptos permanecem no poder enquanto nós não pudermos debater essa métrica de fanatismo. Nessa mesma pegada é que o jornal de hoje volta a falar do ministro da Suprema Corte, um deles, né? O Dias Toffoli, que botou em mais alto sigilo a investigação de um julgamento, o julgamento do Banco Master. Falcatrua pura, que levou muita gente à ruína. Agora foi liberada uma pequena parte do depoimento de Daniel Vorcaro. E nesse depoimento, a delegada perguntou a Vorcaro: "Você tem amigos políticos?" E ele respondeu, vou abrir aspas: "Se eu tivesse, não estaria de tornozeleira."
Isso foi o que o Vorcaro respondeu. Então, resumo da ópera. Se ele tivesse amigos políticos influentes, ele não estaria com tornozeleira. Estaria livre, leve e solto. Se eu fosse a delegada, eu teria feito outra pergunta a ele, bem na sequência dessa. E é bem possível que ela tenha feito e que ainda não tenha vindo ao ar também, né? Por questões aí da Suprema Corte aí não deixar. Eu perguntaria a ele se ele tem alguns amigos no STF ou se ele apenas conhecia a esposa de Alexandre de Moraes. Ou ele também conhecia Alexandre, né? Quem sabe? Pois liberar para o escritório da família Moraes 127 milhões é meio esquisito, né? Tem que ter alguma explicação. Um contrato para a esposa do ministro, a Viviane Moraes, para que ela defendesse Daniel Vorcaro sobre quaisquer imprevistos que a vida lhe infringe. Lembrando que esta cláusula que a família Moraes defendia Vorcaro não constava nem em contrato. Era só oralmente. Tem que ser muito amigo aí para fazer uma coisa assim, né? Pois o intuito da vida de Moraes fora concluído, né? Agora ele estaria de boa até, né? Agora ele iria descansar, pois o intuito da vida dele era... Ele pleiteava a cadeia para Bolsonaro e eu falei isso há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e ele conseguiu, né? E dessa vez não tem erro de CEP, como aconteceu com o presidente em exercício, né? Então até a grande mídia também se beneficiou com o caso, pois agora ninguém mais corre risco financeiro de verba publicitária se findar, Pode faltar dinheiro para os Correios, para a saúde, para a educação, moradia. Mas para a mídia, que sempre encobre algumas falcatruas, sempre terá essa grana, né? Você entendeu por que eu falei isso? E por que aconteceu a primeira parte desse jornal? Algumas mídias recebem dinheiro para falar bem. Outras que não recebem. E nem todas que recebem também falam bem, né? Passam pano para o político. Bom, sem contar que os presidentes da Câmara e do Senado estão rígidos em não ver o óbvio, em abrir uma CPI ou CPMI em relação ao maior roubo bancário do país. Principalmente os partidos de esquerda e os aliados do governo que votaram negativamente para não abrir CPI ou CPMI. Será que aí tem fogo nessa fumaça? Que não querem mexer na sujeira, pois serão expostos a interesses pessoais, talvez de alguns amigos? Então, tanto faz se a Constituição diz que o poder emana do povo. Se os parlamentares que são escolhidos por esse mesmo povo mas não querem o bem da população, o que acontece? Para que Constituição? Se eles só são bonzinhos quando estão em campanha, e já vai começar a campanha, hein? Será que a minha fala profética se realizará como todas as outras? Se eu falar que esse caso será revertido em pizza também, você desconfiaria? Sabe por que eu falei em pizza? Porque o pessoal que foi preso por Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro, deixa eu te lembrar, né? De uma parte da nossa Carta Magna, pois nesse caso não houve concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas que tenham problemas graves de saúde. Nem vou comentar, né? Que o ex-presidente Collor, sem um histórico de doenças, está cumprindo pena em casa porque arrumou uma doença, né? E o Clesão que por 3 vezes foi avisado pela PGR,
Foi avisado Alexandre de Moraes pela PGR que ele tinha sérios problemas de saúde. E o ministro autoritário diz: não quero nem saber. E deixou que o Clesão morresse na cadeia. Opa, peraí, a responsabilidade era de quem aí? Será que não era de Alexandre de Moraes? É, que coisa, né? Ele não vai ser nem julgado sobre esse quesito. Então voltamos a falar da primeira parte do jornal de hoje. Radicalismo na política. Ou será que Hugo Mota e Rodrigo Pacheco não conseguem ver esse óbvio? Será que a galera ainda vai votar neles? Estamos no ano eleitoral. A dança das emendas continuam. Esse foi o bloco político, né? Hoje bem emblemático. É porque acontece muita coisa de ruim, também acontece coisas boas. A gente não fala só coisa ruim. Mas quando o pessoal mexe com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, temos que falar, né? Vamos falar agora de esportes, dar aquela respiradinha e esportes na área. Pessoal, vem aí o mata-mata do Gauchão 2026. Mas antes disso, tem uma rodada do Brasileirão. O Inter ganhou em Caxias com os reservas, agora se prepara para um páreo duríssimo. O Flamengo, sim, ele não vem em uma fase boa, mas é o Flamengo. E veio aí de umas derrotas, eu acho que não vai querer perder para o Inter em casa. Então o Inter tem que ir com força máxima. Quarta no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, a expectativa é que o Internacional vá à capital carioca e mostre do que é feito o Rio Grande do Sul. No final de semana aí do Gauchão, a expectativa é de um time misto contra o São Luís. Então, pelo que podemos observar é que Paulo Pesolano vai priorizar o Brasileirão. Hoje, no início da tarde, foi apresentado Alejandro em entrevista coletiva. Então, mais um atleta disputando aí o ataque do Internacional. E da parte gremista, quem empatou com o Juventude em 1-1. Empate frustrante, né? O empate veio no último lance do jogo. E no meio da semana, confronto contra o Botafogo pela segunda rodada. Força total como o Internacional e pretende fazer um jogo após o outro. Se será reserva, misto ou titulares nos outros jogos, só o tempo irá dizer. São questões a definir jogo a jogo. O Grêmio vai pegar o Novo Hamburgo no mata-mata. Sábado, Pavon e Arthur foram expulsos, não jogarão. A troca natural de Arthur é Thiaguinho. E de Pavon, acho que o TT vai influenciar naquele lado lá. Monsalve entrou no segundo tempo e fez o gol do Grêmio. E poderá ter um espaço aí nesse time, né? Tá se recuperando. Vamos ver o que vai acontecer. E sobre contratações, o Grêmio quer fechar mais um volante. Esta semana aí ele pretende anunciar. Ninguém sabe quem é esse volante. Até se tem umas ideias aí, mas no futebol é bem complicado de eu dizer que vai vir o Neymar e daqui a pouco vem, sei lá, o João da Silva, né? Então vamos esperar mais um pouquinho para falar para vocês quem será esse reforço gremista. Esse foi o Bloco Esportivo. Deixa eu falar aí do Bloco Esportivo, a gente falando do Grêmio. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada. A Natal Fitness é o nosso patrocinador no Bloco Esportivo. E ela estará sorteando nesse mês uma camisa autografada pelo elenco 2018. Você vai lá na Natal Fitness, compra acima de R$100 e você ganha um cupom para concorrer a essa camiseta aí autografada pela galera de 2018 do Grêmio. Olha que presentão!
E sempre falei, né? Você que é colorado, daqui a pouco vai vir uma promoção para você colorado. Mas é interessante aí, se você é colorado, vai lá, compra e dê de presente aí para o seu amigo gremista. Eu acho que ele vai gostar pra caramba. Olha aí, a Natal Fitness, o nosso patrocinador. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é ao ladinho do Shopping América. Dá uma passada lá e confere aí, a partir de R$100 em compras, você concorre a um número aí para ganhar aquela camiseta do Grêmio autografada pela galera de 2018. Bom, final de semana aí no centro de Bento Gonçalves foi realizada uma blitz. Mas uma blitz dentro da Operação Bento em Ordem. Dá uma olhada aí. E nessa operação foi feita uma prisão. Uma prisão aconteceu após o condutor de uma motocicleta tentar evitar a fiscalização em uma manobra irregular. Então a Guarda Civil acompanhou a motocicleta e abordou, encontrando aí com o homem de 29 anos 12 porções de uma substância que é análoga à maconha, que provavelmente é maconha, né? Totalizando 325 gramas e mais R$292 em dinheiro. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos legais e a motocicleta usada para a teleentrega de drogas do suspeito foi recolhida ao pátio credenciado. A operação teve como objetivo fiscalizar o trânsito, diferente da balada segura, né? Mas também tem que conscientizar os condutores sobre coibir irregularidades que colocam em risco a segurança da população. Durante a ação, foram vistoriados vários veículos e deles 22 autos de infração foram lavrados, principalmente por mau estado de conservação e embriaguez ao volante. Que coisa, né? Segundo a Guarda Civil Municipal, a operação como esta contribui não apenas para a segurança viária, mas também para identificar e reprimir crimes mais graves como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, embriaguez ao volante, reforçando a presença da fiscalização e a proteção da comunidade. Vamos a um bloco comercial, ao bloco comercial da Harmony. Harmony Sonorizações. Daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar uma notícia bem importante para todo mundo, né? Todo mundo que usa o Pix. Hoje ele muda. Entenda o que é verdade e o que é mito sobre o serviço. Muitas pessoas já estão usando dinheiro vivo, achando que serão taxadas pelo Pix. E a partir de hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, entram em vigor novas diretrizes de segurança do Pix, determinadas pelo Banco Central. Mas calma,
Você não vai pagar imposto para transferir dinheiro para o seu amigo, nem terá o seu dinheiro bloqueado sem motivo. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui as mudanças, mas a galera vai ficar de olho, hein? As mudanças visam combater uma praga recente, né? Que é as contas fantasmas ou laranjas, usado aí por golpistas para arrecadar dinheiro aí de pessoas de bem. Bom, o que muda hoje? Bloqueio em cascata. A principal novidade é o endurecimento contra as fraudes, tá? Como era? Quando você caía num golpe e denunciava, o banco bloqueava apenas a primeira conta que recebeu o dinheiro. Mas geralmente os golpistas têm transferido o valor para uma segunda ou terceira conta, dificultando o rastreio. Então agora o sistema permite bloqueio automático de contas em camadas. E se houver suspeita de fraude, o banco pode ir lá e bloquear, né? Tanto a conta que recebeu quanto as contas seguintes para onde o dinheiro foi repassado. Boa, né? Na prática, se você for vítima de um golpe, então a chance de você recuperar o seu dinheiro através desse mecanismo especial de devolução, que é o MED, aumenta as chances, né? Pois o sistema congela o caminho do dinheiro mais rápido. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aí, que a taxação sobre o Pix não existe. Mas espera aí, não fica faceiro, deixa eu te falar. Circulam aí em grupos de mensagens e áudio que diz que o governo vai começar a cobrar imposto ou taxa sobre o Pix. Isso a partir de hoje, né? Tá. Em partes isso é falso, tá? Opa, falso por quê? Nem é o governo, né? É o Banco Central que também é ligado ao governo, né? Bom, o Banco Central continua a saber quanto você movimenta, tá? Quanto é o seu rendimento. Tipo, você ganha R$3.000 e movimenta R$6.000. Não vai pagar um imposto sobre isso, mas o leão vai começar a prestar mais atenção em você. Vão começar a cruzar os dados, sim. Mas, a princípio, eles dizem que são em casos de grande sonegação. Bom, eu tenho minhas dúvidas. Eu sei que você pode talvez cair na malha fina usando muito o Pix. Por isso que muita gente está usando o dinheiro hoje em dia. E para dar alguma coisa errado, não é muito difícil, não. Você pagou aluguel para todos. Vamos supor que na sua casa divida um aluguel em 13, você pagou pelo Pix e depois você botou dinheiro. E isso é movimentação. Você movimentou o dinheiro do aluguel e o dinheiro que entrou do aluguel, né? Bom, não vai ter taxação pelo governo por enquanto, tá? Mas em casos de grande sonegação, não sei quanto é que é a grande sonegação. Aí haverá sim. Não, haverá por parte do leão, tá? Caso que muda. Se você comprou um celular novo, presta atenção, e formatou o seu velho, comprou novo ou formatou o seu velho, o limite do seu Pix vai ser R$200. Se você comprar no mercado R$250, você vai ter que fazer um Pix de 200 e um próximo de 50. Operação por dia vai ser R$1.000 normalmente, né? Alguns bancos, se você for lá, liberam, dá mais. Mas como resolver esse problema? Se você comprou o celular novo ou se formatou o seu celular. Para liberar os maiores valores, você precisa fazer um cadastro completo com o seu novo aparelho no aplicativo do seu banco, geralmente com reconhecimento facial. Ou talvez você possa não ter muita infinidade com essa informática. Vá até o caixa eletrônico e lá você consegue fazer. Bom, essa medida serve para evitar que um ladrão roube o seu celular e consiga limpar a sua conta usando o dispositivo, né? Bom, outra questão que ganha força em 2026 é o Pix automático.
para pagamentos de contas do dia a dia, como água, energia, escola, TV a cabo. Nem sei se tem mais TV a cabo, acho que tem sim, né? Mas é tudo por satélite. E são contas como essa, né, que substitui aí o antigo débito automático. Essa função depende aí da oferta de cada banco e da adesão das empresas, tá? Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas eu acho que será uma mão na roda. Tá, trocamos agora de assunto. Agora é muito triste que eu vou falar para vocês. Foi um trágico final de semana. Houve um incêndio aqui em Bento Gonçalves de grandes proporções no bairro Borgo. Acho que todos já sabem disso, né? Pois repercutiu muito nos noticiários. Em meio à destruição causada pelo infortúnio, atingiu aí 3 residências. Em um ato de bravura, garantiu a preservação de um tesouro cultural de Bento Gonçalves, pois a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros evitou aí que parte de um acervo histórico da Fenavinho fosse consumida pelo fogo. A ocorrência foi registrada na rua Fortunato João Rissardo. Uma das casas atingidas, situada no fundo do terreno, sofreu danos de 50%. Teve aí 50% de sua estrutura, móveis, destruídos pelo calor intenso das chamas que consumiu inteiramente a casa da frente. Bom, no entanto, a residência guardava algo de valor inestimável. Segundo o relato da guarnição, um único quarto da casa permaneceu intacto, protegido aí pelas chamas que consumiram o restante do imóvel. E ao serem informados pela moradora sobre o conteúdo daquele cômodo, os bombeiros agiram rápido e, após estabilizarem a situação, tiveram mais segurança, né? Os militares acompanharam a moradora até o interior da residência, toda esfumaçada, e conseguiram retirar com segurança 2 caixas contendo vestidos utilizados pelas 2 primeiras soberanas da história da Fenavinho. As peças foram salvas sem danos. E sim, não podemos nos esquecer das vítimas. Falamos dessas roupas, mas não podemos esquecer das vítimas. Não houve mortes relatadas pelas autoridades, mas agora sim, se inicia uma caminhada para que estes 4 adultos e 3 crianças recomecem a sua vida, pois ficaram apenas com a roupa do corpo. O fogo consumiu documentos, móveis, toda a vida deles. Então fica aqui um chamado especial, pois 2 crianças necessitam de um leite especial, Aptamil Premium, que custa aí aproximadamente R$100 a lata de 400 gramas, é caro. E Neston Nutri, que sai aí em média R$60, também a lata de 400 gramas. E sem contar roupas de cama, utensílios, mesa, tudo essa família necessitará. Deixa eu deixar o número para vocês aqui, vamos ver se eu acho. Esse aqui, ó, dá uma olhada. Enquanto eu falar, eu vou deixar esse número aí da ajuda para vocês, tá? Esse pessoal necessita de muita coisa, tá? E se você sentiu no seu coraçãozinho que tem que ajudar, olha, o telefone é 549-8131-9202. 98131-9202. Fale com o Robson. Então, se seu coração foi tocado com essa notícia, doe. Vai fazer bem para uma outra pessoa. E ainda muito melhor para você, né? Então a gente sempre pede essas ajudas. E você fala direto aí com o pessoal. Não temos terceiras pessoas. Então, diretamente com o pessoal atingido aí, esse Robson, tá? E, sei lá, doe, porque fazer o bem faz bem, né?
A imagem de fundo tem relação com a fé, pois hoje é dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Para os católicos, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, e para as religiões de matriz africana, dia de Iemanjá. Hoje, muitos municípios, inclusive a capital Porto Alegre, muitas cidades das praias também, cultuam Iemanjá, e é feriado. Porto Alegre hoje é dia de passe livre. A Nossa Senhora dos Navegantes surgiu em um contexto ligado ao século XV. A ideia era pedir proteção aos marujos que viajavam em mar. Chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses, né? No século XV, 1500, por aí, né? No final do século XV. E desde então, a fé só aumentou dentre os católicos. E também as pessoas aí de religião de matriz africana. Então, todos que têm fé em Nossa Senhora dos Navegantes e em Iemanjá, que tenham um dia abençoado e que voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!